Segunda Crônicas, capítulo 20. Hoje o título da nossa mensagem é O Louvor como Arma de Vitória em Meio às Guerras. Quem tem passado lutas, guerras, tempestades aí? Não precisa nem perguntar, né, pastor Guri? É óbvio, vai chover no molhado. Vamos deixar para passar os vídeos no final agora, Fran. Vamos para a palavra. Segunda Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do 15 em diante. Se o ar-condicionado estiver muito gelado aí, vocês avisem para o apoio ou troque assim, porque às vezes pega bem na orelha, né? A orelha fica gelada. Tá bom aí? Tá bom. É que aqui em cima quase não chega. Por isso que o Mike estava destilando. Pelo menos tem uma vezinha que tu soa, cara. Aqui não está mais jogando bola. Nem fazendo 10 quilômetros na Lagoa da Conceição. Acharam? 2 Crônicas 20, versículo 15 em diante, diz assim. E disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja, a luta, a guerra, não é vossa, mas de quem? Mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, não tereis de lutar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, e fizeram o quê? E o adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel. Em quê? Em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede, tenham fé no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede, confie nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas, armadilhas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os espojos, e acharam entre os cadáveres o quê?
Leiam aí, por gentileza. Riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã nos aquietar, sentar como Maria e ouvir a pregação do Evangelho de Cristo, porque ela vai gerar fé, e fé no Filho de Deus, e que o Senhor encontre em nós esses corações agradecidos, que o Senhor encontre em nós, enquanto estivermos lutando as nossas guerras, este posicionamento de louvor, de adoração e de gratidão ao nosso Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O seu amor jamais acaba. A sua graça não terá fim sobre as nossas vidas. E que o Senhor nos prepare para vencer todas as guerras que o teu povo tem enfrentado neste final de ano, ó Pai. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor Jesus. O louvor, a gratidão, fazem parte de característica, de caráter mesmo, de estilo de vida daqueles que foram salvos por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos compactuar com a cultura da murmuração e da reclamação. Ontem, depois de mais de 18 anos num processo judicial com o Ministério Público Federal, a nossa casinha do Matadeiro, que a gente sempre pegava as pranchas para fazer o nosso surf day, os campeonatos, surf treino, eventos de limpeza, saiu a última ordem, dizer, você não tem mais como recorrer, vocês têm que derrubar essa casinha que está no costão, que não sei o que lá, mesmo que não tenha luz, não tenha esgoto, não tem, é só madeira, vocês usam para fazer o bem na praia, incentivar o esporte, educação, recuperar os jovens, mas ela tem que vir para baixo. E ontem muita gente lá chorou, muita gente brigou, esperneou. E aí, depois de um dia, eu resolvi postar lá na minha rede pessoal. Eu falei, olha, eu não vou aqui alimentar um espírito de indignação, de revolta, de ira, tudo isso a gente sente, mas eu quero expressar aqui a minha gratidão. Gratidão por cada presidente da Associação do Matadeiro que já passou, os diretores, os associados, os moradores, os surfistas. Agradecer a Deus por tudo que a gente viveu e experienciou nesses 40 anos que a Associação de Surf Matadeiro tem, a segunda mais antiga do estado de Santa Catarina. Tem muita história lá bonita, bacana. Enfim, e como toda a família também teve rolo, eu já tive que separar a briga lá em dia de campeonato. Ser humano é ser humano, né, gente? E depois se abraça, se beija e a vida continua e nós estamos tudo lá, e às vezes briga por causa de onda. Essa semana ainda rabiei um amigo meu que ele deu a volta em mim. Ele falou, que é isso, pastor? Eu digo, pô, tô esperando a onda aqui, tu vem dar a voltinha em mim. Eu digo, espera aí, depois tu vai. Já tô com 50 anos. E no outro dia estava lá com eles surfando junto e tá tudo certo. Isso faz parte da cultura do surf aqui no sul da ilha. Mas eu agradeci a Deus. Não potencializei o problema. Potencializei aquilo que Deus nos proporcionou durante todos esses anos. E muitas vezes, assim como o próprio povo de Deus, que estava para encarar uma guerra injusta e desumana, porque eram 3 povos, eram 3 reinos contra o povo de Deus. E o rei Josafá desesperou. Ele apavorou. Não tem uma mínima chance, os caras vão exterminar com a gente, vão atropelar a gente, vai parecer o time do Flamengo no Brasileiro, não vai ter chance. E aí, o que ele fez? Foi buscar Deus.
Foi buscar ajuda no Senhor. Falou: Deus, a gente sabe que o Senhor já deu tantas vitórias para o teu povo. A gente não tem como vencer essa guerra. O que a gente faz? Se rende, levanta a bandeira branca, vai para a briga. E aí? E aí Deus levanta o profeta que naquela época tinha a palavra de Deus. Ele disse: olha, vocês não precisam ter medo. Eles estavam morrendo de medo. E é natural a gente sentir medo. Quem não sente medo? Todos nós sentimos medo. E como diz o ditado da turma aí, os hashtag, vai com medo mesmo. E aí Deus falou: essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. Vocês não vão precisar lutar ela, eu vou lutar por vocês. Tomem posicionamento e botem o pessoal da banda, botem o pessoal do louvor na frente para louvar e adorar e agradecer a Deus, porque é eu que vou lutar por vocês. Assim contando parece fácil, né, gente? Porque imagina. Mas o coração deles apreensivos, preocupados, mas creram. E Josafá falou: gente, bota a turma do louvor na frente, seja o que Deus quiser. E aí começaram a tocar o reggae, começaram a tocar o louvor, começaram a adorar e a cantar e a declarar a verdade do reino dos céus, que Deus é bom, que o seu amor dura para sempre, que a sua misericórdia se renova a cada manhã. E a presença de Deus começou a vir, por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E aí quando o céu desceu sobre o povo dele, os anjos do Senhor foram até o acampamento do arraial do inimigo, e eles começaram a ter confusão entre eles. Você que está me olhando atravessado aí, rapaz, que falasse? Começaram a brigar entre eles, uma confusão no arraial do inimigo, e eles começaram a se matar, ao ponto de sobrar ninguém para contar a história. E eles, quando chegaram no lugar da batalha, quando eles foram olhar para o vale, que eles estavam vindo de cima, onde a batalha seria lá embaixo, que eles olham lá para baixo, o que eles enxergam? Só cadáveres, só soldado morto, uma matança horrível. E quando eles chegam lá embaixo, para surpresa deles, embaixo dos cadáveres tinham o quê? Riquezas, objetos preciosos. Quem é que leva a riqueza para a guerra, gente? Quem é que vai para uma batalha e leva ouro, prata, diamante? Diz a Bíblia que eles levaram mais de 3 dias só para recolher os despojos de uma guerra que eles não tiveram que lutar, porque o próprio Deus é que lutou e deu a vitória para eles. E Deus quer nos ensinar, gente, que nós também muitas vezes temos medo das nossas guerras, dos nossos problemas, das circunstâncias contrárias que a gente passa na nossa vida como ser humano, e todo mundo tem, porque Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus estava dizendo para a gente ter bom ânimo, é para a gente ter bom ânimo. E quando nós temos bom ânimo, que é vida na alma, que é alegria no coração, que é ter esperança daquilo que é coisas boas que Deus vai fazer na nossa vida, consequentemente o que vai brotar no nosso coração é gratidão. É nós rendermos ações de graça. E Deus diz assim: vocês não vão cantar baixinho, não vai ser velório, vocês vão cantar muito alto. Aumenta o volume, ô mesário. Geralmente o pastor pede para baixar o som, né? Por causa dos vizinhos. Aí quando nós tiver a nossa sede própria, nós vamos botar o som lá em cima. Amém? Amém? Amém. Sem incomodar vizinho, porque Deus vai nos dar uma acústica top. E eles aumentaram o som para celebrar a Deus. Enquanto eles cantavam, Deus lutava por eles. E por que o povo que Deus libertou do Egito não teve a mesma sorte desse povo? Porque junto do povo que saiu do Egito, do povo hebreu, havia um tal de populacho. O que era o populacho? Eram os outros povos que também estavam escravos na terra do Egito, que disse: opa, essa é a hora, vamos aproveitar o embalo, vamos com eles. E foram com o povo. Só que qual era a cultura deles? Não era Deus.
Não tinha um reino. Oh, mas nós estamos no deserto, não tem... Cara, lá pelo menos tinha cebola, tinha alho, tinha pepino. Aqui nós só temos esse pãozinho que vem todo dia do céu. Que louco. Começaram a contaminar, começaram a disseminar a cultura da ingratidão, a cultura da murmuração. Quando você reclama, olha o nome, reclama. Tu está clamando 2 vezes por coisas ruins. Você já parou para pensar nisso? Óbvio, tu não vai dizer, ai, graças a Deus perdi o trabalho. Mas tu vai dizer, graças a Deus, apesar de eu ter perdido o trabalho, Deus tem me dado saúde, daqui a pouco a porta que fecharam para mim, Deus vai abrir uma maior. Então eu vou louvar a Deus já, desde já, porque o justo não vai mendigar o pão, Deus vai abrir as portas para mim. Então eu quero que você use e abuse dessa arma no meio da tua guerra chamado louvor. O louvor é uma poderosa arma de guerra espiritual. Quando nós louvamos e glorificamos a Deus, nós também estamos invocando a presença do Senhor no nosso meio, no meio das nossas lutas. Então, em primeiro lugar, anote aí, o louvor, em meio à guerra, ele é a expressão da nossa fé. O louvor, em meio à guerra, é a expressão da nossa fé. Por quê? Porque nós reconhecemos o poder de Deus. Nós estamos declarando através da música. Você sabia que o Salmo hoje a gente lê, mas o Salmo era cantado. Ou seja, o povo de Deus cantava a palavra de Deus. Hoje em dia o pessoal quer cantar para ele próprio. Não, Cristo continua sendo o centro do nosso louvor. As nossas músicas têm que ser cristocêntricas, não tem que falar de mim, não tem que falar do meu esforço, tem que falar da graça e da bondade de Deus sobre a minha vida. E quando nós louvamos e cantamos ao Senhor, gente, nós estaremos declarando que Deus é maior que os nossos problemas. E quando a gente não louva e não agradece, a gente está dizendo que o problema é maior que Deus. Isso é mentira. Porque Deus sempre será maior que os nossos problemas. Então, independente das circunstâncias, louve. E quando nós temos o louvor como expressão da fé, além do reconhecimento do poder de Deus, nós também estamos rendendo graças a Deus através dos nossos louvores, das nossas canções. O louvor é uma forma de gratidão a Deus, sim ou não? Mas não só aqui dentro da igreja no dia de culto. Eu sou cantor de chuveiro. Mas quando eu vou lá fazer o bom dia e ver o sol nascer, eu estou agradecendo a Deus. Às vezes eu estou surfando, eu estou chorando, eu estou agradecendo a Deus porque eu sou milionário. Não porque eu tenho Bitcoin, não porque eu tenho um salário de milhões aqui na Ohana. Não, é porque eu tenho saúde e o meu pai é dono de tudo. Amém? Nem a casa que eu moro é minha, eu moro de favor porque é a casa do meu pai. Mas eu agradeço a Deus por tudo e eu canto no chuveiro mesmo, eu sou desafinado. Às vezes a Graça me olha assim, eu já fecho o olho para ela não... Porque às vezes eu atrapalho ela aqui de cima. Mas eu fecho o olho e vou fazer o meu louvor a Deus desafinado mesmo. Porque Deus vê a motivação do nosso coração. Então quando nós cantamos antes mesmo da guerra ter fim, gente, isso expressa a nossa fé em Deus. Porque cantar depois da vitória não é mais fácil? Qualquer um vai, ai, graças a Deus, aumentou meu salário, ai, graças a Deus, comecei a namorar, pastor, vou trazer o bofe aí. Que bofe, rapaz, traz o varão cheio de Deus aí. 2026 eu vou continuar fazendo bastante casamento, amém? Amém. 2026 já tem uns filhos herdeiros aí para nós apresentar aqui no altar, amém?
Deus, prepare-se, 2026 está chegando, mas antes ainda temos o restinho de 2025. Amém? Então, se o louvor é expressão de fé, o louvor também é estratégia de guerra. Deus falou, essa guerra, eu tenho uma estratégia infalível para vocês. Essa, vocês não vão lutar com espada, com lança, com escudo, vocês vão lutar com louvor. Vocês vão lutar com canções. Bota a banda lá na frente. E deixa que eu faça o resto. Quando tu tá assim no meio do olho do furacão, qual é o que você costuma fazer? Xingar, falar palavrão, falar para Deus, Deus, e aí, como é que é? Dar uma chave de braço em Deus. Dizer, vou jejuar de chocolate e café, hein? Quero ver se tu é Deus mesmo na minha vida para fazer a coisa acontecer. Ou será que tu vai continuar adorando, louvando e agradecendo a Deus por aquilo que Jesus já fez há mais de 2000 anos atrás na cruz por você? Deus falou para o povo, tomem posição. Podem começar a louvar e não fala baixinho, não canta baixinho, não bota lá no volume, bota a turma para cantar e arrebentar a boca do balão, porque quanto mais vocês louvar, mais vitória eu vou dar para vocês. E se a gente esmiuçar a história e o contexto aqui de Josafá, a primeira coisa que acontece quando a gente usa o louvor como estratégia de guerra, o inimigo é confundido. Não, agora ele vai murmurar, agora ele vai desistir, agora ele não vai mais na igreja, agora ele vai malhar o pau no pastor, agora. E o diabo fica lá com a torcida, com os demôniozinhos dele. Nós vamos dar ola agora, nós vamos dar um glória agora. Ele vai reclamar, agora ele vai. Aí tu bota o louvor, diz, graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, porque a misericórdia dele se renova. Quê? Já começa a confusão lá no inferno, lá mais uma que ele perdeu. Que toda vez que nós louvamos e adoramos a Deus, independente das circunstâncias, o inimigo fica apavorado e confundido, porque fica, mas como? Era para reclamar, era para xingar, era para chutar o pau da barraca, era para desistir de viver, era para dizer, eu quero morrer! E ele está louvando, e está agradecendo. Chama a polícia, que os crentes aí do lado estão botando louvor, está incomodando. Aí teu vizinho bota o funk lá, e tu fica, ai, misericórdia, ainda vai reclamar com Deus, com o vizinho. Bota mais alto o teu louvor, bota lá o Banda Vento Sully. Dá o tom aí, calma, volta para pregar, pastor. Em segundo lugar, se a primeira a arma, o louvor como estratégia de guerra leva a confusão para o inimigo, em segundo lugar, vai gerar união e força para o povo de Deus. Uma coisa é eu cantar no chuveiro, outra coisa é eu estar com vocês aqui com a banda louvando e adorando ao Senhor no domingo de manhã. Uma coisa é eu passar a semana inteira aperreado, chega aqui, tem lounge, tem oração, tem louvor, tem violão, eu vou lá no lounge uma vez por mês, eu não vou perder não, quero ter o meu tempo lá com o povo de Deus, orando e adorando. Tem muito mais força. Deus não falou para a banda tocar sozinha. Foi o povo todo, só botou eles na frente. Mas o povo todo cantava, o povo todo louvava. E isso gerou no povo o quê? União e força. O louvor em comunidade une os irmãos e fortalece a nossa fé coletiva, porque juntos nós proclamamos a vitória do Senhor sobre as nossas vidas e famílias. Por isso que o salmista vai dizer no capítulo 133, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Um vai trazer louvor, um vai trazer testemunho. Eu estava vindo para cá com a irmã Vilma, ela estava dando testemunho de onde que eles foram dar o rolezinho no shopping, ela e o Josafá, o François. E para voltar sábado, final de tarde, para pegar Uber para vir, e o pessoal recusava, ou dava R$70, falei, não, meu Deus do céu, e ela ali, mulher de oração, né, começou a orar e pedir para Deus, aquela coisa arada toda. Daqui a pouco um aceitou, 40 e pouco, opa, isso aqui tá bom.
Aí quando o cara encostou, que viu que era o François de cadeira de roda, assim, mas não vai caber no carro. De fato, ele até foi solícito. Olha aqui, meu bagageiro é pequeno. E agora? E o François já estava sentado no carro, aquela coisa arada. O cara fechou a cadeira de roda, botou no banco. Botou, lógico, né? A almofadinha do François, botou no banco e vindo, conversando e tal. Aí o cara abriu o coração e tinha, o cara é irmão em Cristo, tinha um culto que ele ia dar o testemunho dele lá para a armação. E disse, cara, foi Deus que fez. Eu estava atrasado, eu não ia pegar essa corrida. E o Espírito falou, vai lá, pega. E vocês falando aqui da alegria, dizendo, pô, essa minha cadeira é elétrica, que chama? Elétrica, né? Elétrica, agora tá show, já dá para dar um rolezinho no shopping center, todo feliz falando da cadeira de roda dele. E às vezes as pessoas têm 2 pernas e ficam reclamando da vida. E você aí, felizão pela tua cadeira elétrica. Cara, isso para mim já... Eu vou lá e vou dar o testemunho que às vezes a gente é muito ingrato. A gente tem que ser mais agradecido a Deus. Diga, eu preciso ser mais grato a Deus pela minha vida. E por último, primeiro então, louvor como expressão de fé. Segundo, louvor como estratégia de guerra. E terceiro, o louvor traz libertação. Não é campanha de quebra de maldição que vai te libertar das traumas e mazelas da tua alma e das tuas memórias. Mas quando você louva a Deus, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E há libertação quando nós cantamos. Davi ainda um gurizão, tocava uma harpa. Era lira? Era lira? Aquele menorzinho? É, né? Era um menorzinho que ele fazia um som. E Saul endemoniado era liberto do espírito imundo quando Davi cantava louvores a Deus. Em Atos, se você quiser abrir comigo, capítulo 16, verso 25, já que o pastor não botou nenhum versículo na tela hoje, você já estava estranhando, e eu vou te dar alguns versículos para a gente terminar. Atos 16, 25 e 26. Paulo e Silas estavam presos, foram chicoteados, estavam com as costas todas lanhadas, com as mãos presas, no pior chilindró que tinha, no escuro. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, esses 2 homens oravam e cantavam louvores a Deus. Verso 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Não foi só de Paulo e Silas, todas as cadeias foram abertas. Tanto que o carcereiro ia se matar. Falou, todo mundo fugiu. Imagina, os caras hoje fazem túnel, fazem buraco para fugir da prisão, as portas tudo abertas, todo mundo correu. Mas, olha que interessante, ninguém fugiu, carioca. Por que ninguém fugiu? Por que ninguém deu pé? Por que todo mundo ficou lá? Por causa da presença de Deus. Deus não habita no meio dos louvores? Sim ou não? E aí Paulo disse, não te mata, pelo amor de Deus, está todo mundo aqui. E aí o carcereiro, mas o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então louvor, além de libertar, também salva. Diga comigo, louvor liberta e também salva.
Amém? O louvor tem poder de quebrar as cadeias emocionais e espirituais. E o louvor que liberta também vai trazer sobre nós paz em meio às tempestades. Filipenses 4, 6 e 7. Olha o que Paulo diz. Não andeis ansiosos. O que mais as pessoas hoje sofrem é de ansiedade. De coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Com quê? Com quê? Ações de graças. E o que vai acontecer? E a paz de Deus, qual é a paz de Deus? Excede, vai além do nosso entendimento, da nossa compreensão. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se a ansiedade libera cortisol para arrebentar a tua vida com estresse, te deixar com pressão alta, dor de cabeça, enxaqueca, insônia, o que mais aí, meu professor? Tá bom já, né? Pelo amor de Deus. A oração e a ação de graça vai liberar o que, minha psicopedagoga? Oi? Vai liberar o que a oração e o louvor? Dopamina, serotonina. Vai liberar só coisa boa para o teu próprio organismo. Resumindo, paz que excede todo entendimento. A gente é tão bom para pedir e é tão ruim para agradecer. Tanto que às vezes a gente ora, só pede, nem agradece. Mas Paulo está dizendo aqui que nós, toda vez que pedir alguma coisa para Deus, nós já temos que agradecer. Por quê, pastor? Porque Efésios 3:20 vai dizer o quê? Meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu pedi ou pensei, conforme o seu poder que opera sobre as nossas vidas. Ô, Renezinho, o que deu aí? Eu já sou devagar, mas hoje tu tá mais devagar que eu, hein? Efésios 3:20. 3, 1, 2, 3. Estás falando espanhol só, né? Como é que é 3 em espanhol, Tica? 3. 21. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo. Amém. Quem vai começar a usar o louvor em meio às guerras aí? Teu vizinho tem que ficar incomodado contigo e dizer, cara, esse crente só canta, rapaz. Oi, por cima ainda miserável e desafinado. Quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos, como povo de Deus, fazer uma oração em meio à música. Vou pedir para a banda Vento Sul, que a banda Vento Sul toca reggae, mas também toca louvores. É no reggae mesmo? Vai ser? Sim, louvor. Eu sei que reggae é louvor. Ninguém está dizendo que não, é. Mas do tradicional, então, irmão. Pronto. Feche os teus olhos por um instante. E eu queria que
com os teus olhos fechados, você fizesse um exercício de reflexão nessa manhã. De o Espírito te ajudar a examinar o seu coração. Jeremias, ou melhor, Cantares, ou melhor, Lamentações de Jeremias. Vai dizer, eu quero trazer a minha memória, eu quero trazer a lembrança, aquilo que pode me dar esperança. E esperança é a boa expectativa que a gente coloca em Deus. Geralmente a nossa expectativa é frustrada. Por quê? Porque a gente não coloca em Deus. A gente bota a nossa expectativa nas pessoas. A gente coloca a nossa expectativa nos homens. E aí a gente se frustra, a gente se estressa. Puxa vida, caramba. Mas quando a nossa expectativa está em Cristo, não tem como se frustrar. Deveras haverá bom futuro. A tua esperança não será frustrada. Por quê? Porque Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. A bondade manifesta, o amor manifesta. Paizinho, Abba, como é bom estarmos reunidos como família na tua casa, na tua presença nessa manhã de domingo, Pai. Estamos na reta final do ano de 2025. O Senhor fez tantas coisas boas e maravilhosas, grandiosas, Pai. O Senhor realizou sonhos. O Senhor realizou pedidos. O Senhor concedeu orações. Esse ano a gente guerreou com a morte algumas vezes aqui na igreja, Pai. E a tua palavra diz que o último inimigo que a gente vai enfrentar é a morte, mas Jesus já venceu ela por nós. Ele é a ressurreição e a vida. E nós somos gratos por cada pessoa que subiu essas escadas no decorrer de todo o nosso ano, Pai. Aquelas que de alguma maneira se envolveram conosco, que de repente hoje não estão mais no nosso meio, mas nós somos gratos por cada uma delas. Nós louvamos a Deus por cada família que está até hoje conosco. As novas famílias que o Senhor tem chegado até nós, que tem conhecido a Cristo por meio da comunidade Ohana, Pai. Somos gratos por esse local aqui no Rio Tavares, onde nós podemos buscar a tua presença. Temos um tempo juntos, de mesa, de oração, de meditação na tua palavra. De fato e de verdade, esse foi o ano que nós conhecemos o teu reino, Pai. Começamos o ano de um jeito e de uma maneira, como pessoas, como filhos de Deus, estamos de fato e de verdade terminando o ano muito melhores. Não perfeitos, Pai, ainda tanta coisa para melhorar, tanta coisa a aperfeiçoar, tantos processos que estamos envolvidos. Mas uma coisa é verdade: todos os dias desse ano, o teu amor foi renovado, a tua misericórdia não teve fim sobre as nossas vidas. E se nós estamos aqui hoje de pé para agradecer a Deus, é porque Ele tem nos sustentado até aqui. Ele tem cuidado das nossas famílias. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos porque todo dia o Senhor tem colocado o alimento na nossa mesa, Pai. Não só na nossa mesa, Senhor, mas o Senhor tem nos ajudado a entender a cultura do céu, da generosidade, de partilhar e compartilhar o alimento com quem não tem, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada cooperador que o Senhor tem levantado na Ohana, Pai, que de forma voluntária e de coração grato tem servido a Deus com alegria junto conosco no decorrer desses dias, meses e anos, Pai, aqui na Ohana. Obrigado, Senhor, por cada líder de ministério, por cada diretor e conselheiro, Pai, da nossa igreja. Obrigado, Senhor, por cada família que tem feito parte da nossa história.
Nós te louvamos, nós te adoramos nessa manhã, Senhor, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Israel, que o diga, se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, o inimigo já teria engolido vivo. Mas graças a Deus que por intermédio do seu Filho Jesus, tem nos dado vitórias, tem nos dado vitórias, tem nos dado vitórias, tem nos dado vitórias. E nós queremos nessa manhã te agradecer com todo o nosso ser.